palavra, Senhor, que não seja eu, Wesley, que não seja eu, fale você cada o seu nome, que não seja você falando, mas sim Deus em você, Deus em mim, Deus no Monquia, em cada um que for falar, no que a gente for ensinar, no que a gente for aprender, que seja o Senhor nos guiando, botando as palavras em nossas bocas. E que o Senhor abençoe a nossa Santa Ceia também. No final do companheirismo teremos uma Santa Ceia abençoada, Senhor. Amém. Boa tarde com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém? O que você ouve é o que você alimenta a sua alma. O que você quer ouvir nessa tarde? Vamos ouvir juntos só coisa boa, né? Amém. Vamos cantar então? Uma sequência de corinho aqui. Agora nós temos o slide ali, fica melhor para os irmãos. Vamos cantar. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei.
Tudo que eu tocar abençoado será. Tudo que eu tocar abençoado será. Fé mais fé, amor mais amor. Quem não tem, peça ao Salvador. Pois sem fé e sem amor não se ao Senhor. Atravessarei os montes e as pedras pularei. Com meu Senhor ao lado, minha cruz pesada leve sentirei. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei. Mesmo se houver barreira e o pavor me sobreviver, Ele estando ao meu lado, nada temerei, com Ele vou subir. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei. E no fim da jornada, a vitória eu terei. Vou morar no lar eterno e ali jamais lutas eu terei. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei. Ele me conforta, Ele me anima, com Ele eu vencerei.
Isa, quer aproveitar, Isabel? Quer aproveitar e cantar o teu hininho? Aquele que tu cantou ontem? Vem cá, o pai te ajuda. Vem que o pai vai te ajudar. Mãe, Kelly, tem um hino? Mãe, tem algum hino de cabeça? Tem? Ela solo. Depois da Isa.
Amém. Pastor, o senhor tem um também? Depois. O senhor separa um ali depois. Pode. Vamos aos nossos destaques. Tem bastante destaque esse ano, esse mês, um mês de encontro. Vamos lá, Moquinha, pode passar para os irmãos. Começar pelo Wilmer. Pode ser. Ele pegou o finalzinho do encontro, Moquinha, mas pegou. Eu só não lembro o nome do pastor, né? Ele falou assim: você dá o primeiro passo para Jesus e Jesus dá o restante dos passos para você. Amém. O pastor pediu também, né? Quem teria um destaque do encontro? Quem lembra aí? Como o Wilmer tinha, ele não falou. Amém. O pastor hoje cedo lembrou a gente dos destaques, né, do encontro, daí eu anotei aqui alguns. Ele diz o seguinte: às vezes, às vezes a pessoa pode até ter um dom, mas se não tiver qualificações, ou seja, exemplo de vida, está fora de ordem. Mas geralmente Deus gosta também de chamar pessoas que nem dom têm, para mostrar ainda mais a glória dele. E sobre hoje cedo, se há algo, aqui ele diz, o pastor diz hoje na mensagem: se há algo errado, Deus não faz remendo em nada, Ele renova tudo, apenas quebranta-se e permita que Ele possa te mudar de novo, pois somos vasos. Amém. Sabe por que um ferro depois que ele entorta, pegando o gancho da Paulo, depois que ele entorta para tu voltar para o lugar, ele não volta? Tu pode até esquentar, bater, mas ele vai ficar aquela marca. Ou você derrete ele e faz a peça. E o barro já não. O barro tu botou água nele, triturou, bateu lá, tu faz do jeito que você quiser. É por isso que Deus compara nós a vasos. Porque é maleável. É maleável. O ferro ele é maleável, mas tem que bater muito mais. O fogo tem que ser mais quente. Eu anotei que, não sei do pastor Vanderlei que dia foi, que ele estava lendo a mensagem Como Poderia Vencer. Eu achei muito, eu já ouvi várias vezes falar sobre o lírio, mas aquele dia ali ficou mais claro, né? Ele dizia que a semente do lírio, ela está no lodo, né? E para ela precisa vencer, ele precisa vencer todo aquele lodo, né? Para poder oferecer o néctar, a beleza e o aroma para atrair a admiração. E na escola passada, o pastor colocou uma mensagem, uma escola do pastor Joaquim. E também foi ele dizendo que Romanos 7:19 não foi uma fase de Paulo, não era apenas uma fase, mas ele teve que conviver com aquela condição, né? Todo o tempo, né? Enquanto ele viveu, ele teve que conviver com aquela condição. E nós não podemos nos livrar da nossa condição humana, né? Então, eu achei muito interessante, ele ficou bem gravado. A gente às vezes passa muito tempo da vida da gente, né? Esperando que um dia a gente consiga atingir, né, a perfeição que a gente tanto quer, né? Que a gente tanto vê na mensagem, que vê na Bíblia. E aquilo então ficou bem claro para mim, né? E também essa semana eu estava ouvindo um corinho do irmão Brana cantando, ele dizendo ali que quando nós chegar lá, ele falou várias coisas que a gente vai ver, e dentre elas ele falou: talvez a gente vai ver uma harpa, ou tocar uma harpa com 10.000 cordas, não sei. E daí em seguida ele fala assim: e nós vamos aprender muitas coisas lá. E aí eu lembrei dessa mensagem, né? Ainda a gente vai ter que estar aprendendo quando chegar lá, né? Vai ter muito que aprender. Hoje de manhã também o pastor deu uma pincelada, né? Ele falou que, naquele destaque lá, né? Que ninguém é tão sábio que não tenha o que aprender e nem tão tolo que não tenha o que ensinar, né? Daí que combinou aqui. Uma parecida no pastor, eu acho que foi na sexta-feira, ele falou que ele tem 2 mensagens como poderia vencer, né?
Foi essa, se eu não me engano, é essa, no encontro, que ele falou do lírio, né, no encontro, que você está no lodo, e eu observei assim, aquela está muito velhinha, eu peguei uma nova, porque eu quero me alimentar dessa mensagem, isso aqui nunca fica velho, que a gente possa ter essa convicção, né, que nunca fique velho a mensagem, que mesmo que se as letras, o papel, se tivesse indo, tu tem condição de ir lá comprar outra, e ter aquela mensagem para tu ler e ler e reler. O pastor estava lendo mesmo e eu pensando, que mensagem aquela mulher. E esse mesmo pastor que tu falou ali, Não lembro o nome. sim, ele falou inclusive que Paulo teve muitas fraquezas, mas não foi um fracassado. Lembra? Um destaque da minha esposa, ela anotou aqui. Como o lírio venceu a lama e agora está por cima da lama, assim é você. Saiu da lama e agora está por cima da lama. Você venceu, Deus te levantou porque havia uma semente lá dentro de você. Você nasceu para vencer. Ninguém pode apontar para o que você era lá atrás. Você agora é um vencedor. Não olhe para trás. Amém. Uma aqui do encontro de quinta-feira do pastor, acho que é de sexta-feira, pastor Márcio. Temos que ter confiança na palavra de Deus, ela tem que estar vivificada eu coloquei em mim, né? Mas em nós. Eu achei muito, muito profundo isso. E de hoje me veio muito forte ali os testemunhos, os destaques que o pastor trouxe do encontro. Você já esteve com uma pessoa grávida dentro, daí eu fiquei pensando assim, gente, eu acho que, né, graças a Deus tem me sustentado, porque eu sinto muitas vezes que estou entrando nesse nível, né, de estável lá dentro, de não me preocupar com as coisas de fora e estar ali, sabe? E às vezes as pessoas, quando vêm conversar com a gente, vê a atmosfera da gente diferente, né? E a gente poder transmitir isso e ajudar as pessoas a vir pra dentro, assim, Eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu quero encontrar mais pessoas que tenham entrado lá dentro, né? Pra mim também entrar mais fundo ainda, né? E eu fiquei muito assim, com a minha alma regozijando. E essa parte que o pastor falou também, que os ensinamentos é para nos nivelar. E eu acredito que nós temos todo mundo aqui com a mesma fé, nível de fé nosso é tremendo. Não é em qualquer lugar que a gente encontra isso não, né? O pastor Gideão falou sobre as pecinhas do quebra-cabeça, né? Então os ensinamentos é para deixar igualzinho as pecinhas. Eu estava conversando, e olha para te dizer uma coisa, eu estava conversando eu estava com esse sentimento antes de ir para o encontro. Eu queria fazer uma confraternização com os jovens e na minha ideia eu queria levar uma lembrança da confraternização para dar para cada um. Só que eu não achei, eu achei, e era uma pecinha no quebra-cabeça, porque essa citação que o pastor falou, ele tinha dito lá no recanto, né? E até uma viúva tinha falado, vou ter que dar um quadro novo, porque esse aqui tá faltando uma pecinha, caiu. E eu vi aquela pecinha que estava caidinha, ela é caidinha na frente daquele tanque, que tem um quadro bem grande. E daí dizia, minha irmã que faz, eu não sabia, né? Ela disse, vou ter que fazer, vou ter que dar outro, vou ter que fazer e dar outro. E daí depois, logo mais, o pastor falou sobre que nós somos as peças, né? Do quadro de Deus, do plano de Deus. E daí me veio essa coisa para mim achar uma lembrancinha para dar para cada um. Eu achei justamente um quebra-cabeça onde diz, você é uma peça do quadro de Deus, alguma coisa assim, tipo assim, do plano de Deus. Tá escrito alguma coisa assim. Eu ia trazer e transformar num chaveirinho para dar para cada um. Na sábado de manhã eu ia entregar, só que eu não fiz o pedido para mim porque não ia chegar a tempo. Mas assim, na próxima encontro eu vou entregar para eles. Que daí eu vou pedir
De noite o pastor vem e prega em cima. Se eu tivesse trazido dado, ia ser uma indicação muito em cima do contexto que fosse. Eu contei depois para os pesados e disseram, nossa, meu Deus, ia dar muito certo. Mas Deus sabe o melhor, né? Amém. Estar no mesmo espírito, né, pastor? Foi de domingo passado, separação do pastor Joaquim. O problema do Brasil é o pastor Joaquim Gonçalves, mas para mim foi o melhor problema que eu tive desde a continua de Deus. Eu tenho que examinar o meu espírito. Os eleitos são pouco. Pastor Edgar Siqueira. Eu tenho fraqueza, mas não sou fracassado. Amém. Eu fui chamado, então eu não sou fracassado. Eu sou fraca, mas Deus me faz. Eu sou fraca, mas Deus me faz forte. E o diabo tem raiva da sua posição na palavra. Pastor Vanderlei hoje. O único que pode nos ensinar é o Espírito Santo. Não atrapalhe a obra de Deus. Amém. Pastor Daniel Martins encontra. Entre em uma frequência. Ajuste-se com Deus. Se você não está certo com Deus, você tem que tomar outro rumo, outra rota. Dê as costas para Satanás quando ele vier. Você está vivendo para Deus. Precisamos ter uma vida de dedicação. Amém. Pastor Gideão, somos mais que vencedor porque Ele já venceu por nós. Amém. Quando estiver triste, confia nele. Quando estiver doente, confia nele. Quando estiver confia nele. Aconteça o que acontecer, confia nele. Amém. Amém. O pastor Vande pregou, acho que foi sem ser esse culto no outro passado, no domingo, falando sobre Daniel, que ele disse assim, aquilo marcou muito em mim, porque foi uma coisa que eu não esqueci mais. Falando sobre Daniel, sobre a cova, quando os espias estavam, enfim, olhando ele ali e ameaçando que se ele continuasse orando, ele ia morrer, né? Mas ele tinha uma convicção tão forte, e aquilo me marcou assim, que eu disse que ele sabia que vivo ou morto, ele tinha vitória. Então não importava, assim, então ele não teve medo. Aí eu fiquei assim, Deus me dê essa coragem, me dê essa convicção, porque ele não teve medo. Ele sabia que vivo, ou se ele ficasse vivo, ou se ele morresse, ele já tinha vitória com ele. Então essa foi uma coisa que me marcou muito, assim, que eu acho que nunca vou esquecer desse destaque. Não, Bruna, fica com o microfone aí, deixa eu aproveitar o gancho. Pela situação que eu e a Paula passamos, um dia ela chegou para mim, nessa mesma entoada. Deus, esse é o ponto certo de ver igual, mas com a dificuldade dele, Daniel, Deus queria ele dentro das covas, porque Deus estava lá esperando ele. Amém. Então, de vez em quando a gente fala assim, os problemas sai da gente, mas não, Deus quer você lá. E daí você vai fazer o quê? Sadraque, Mesaque e Abednego, eles tinham que entrar dentro da fornalha porque Deus já estava lá. Então é um ponto também de nós ver que Deus às vezes não quer que você corra da luta, que nem você falou, me dê força para suportar, mas sim estando na luta e Deus te vendo naquilo ali. Amém. Isso é muito forte, foi o que nós
trazemos para nós no que nós passamos, né? Quando o pastor pregou isso, na hora eu lembrei de vocês. Tanto que daí, até no culto, assim, foi um culto assim, muito marcante para mim, porque eu já falei para vocês, né, que o amor, tudo que a gente sente, que vocês passaram, né, foi muito forte, todo mundo sentiu junto, né. E quando o pastor pregou isso, a primeira coisa que eu lembrei foi isso: vivo ou morto, você tem a vitória, né? Ele já tem a vitória, agora falta nós correr e alcançar também, né? Amém. Destaque de manhã. Deus não coloca remédio em nada. Deus renova tudo de novo. Amém. Devemos estar em sintonia com a palavra. Dia 16, pastor Leão Marinho. Quando estou triste, confio nele. Quando estou doente, confio nele. Quando estou perdido, confio nele. Aconteça o que acontecer, continuarei confiando nele. Amém. Escola Dominical, pastor Vanderlei. O regozijo da noiva hoje é ter a revelação da palavra. Deus tem que dar a revelação a você. Como poderei vencer? Nunca devemos olhar para trás. Quem vence não é o que começa, é aquele que chega. Quantas pessoas nessa cidade, na sua família, mas Deus chamou você. Você foi chamado para ser um vencedor. Deus tem te levantado, te tirou do lodo e você brilha como lírio hoje. Amém. Amém. O pastor Gideão é aquele professor de escola que ele vem falando e toca tanto, não tirando o valor dos outros pastores, mas o pastor Gideão é aquela pessoa diferenciada que Deus colocou as bênçãos dele para ensinar, né? Aquele professor que tu nunca esquece. Eu tive aquele professor na escola que me ensinava e eu aprendia. Destaque de hoje no pastor Vanderlei, que deve fazer o ser renovado. Traz destaque do pastor Jonas de Sexto. Moço e moça, vocês são pessoas de valor. Cuide para não perder o devido valor. Amém. Daí, lições de vida do pastor Joaquim. 970, quem tem o Espírito Santo não acusa ninguém, porque seu coração só tem perdão, misericórdia e bondade. Amém. Pastor Vanderlei, hoje pela manhã, se nós atrapalharmos a obra de Deus, Deus nos ajusta. Precisamos estar em harmonia com Deus. Amém. 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 Irmãos, deixa eu perguntar, aproveitando o gancho da irmã Sebastiana, dê uma olhada para essa foto aqui. Todos estão vendo? Então foi um problema bom, Sebastiana. Mas continue, é o melhor problema. Quantas dificuldades esse homem já teve caminhando sozinho, que nem nessa foto foi tirada, e Deus estando com ele. E Deus queria ele, voltando ao mesmo assunto, Deus queria ele, era nos problemas mesmo. Porque no final da história que a gente entende, a gente não entende quando está passando por ela, né? Mas depois, quando chega no final, que a gente tem um ditado de dizer, no final dá tudo certo, se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Então, no final dá tudo certo, né, pastor? Seu destaque, pastor. Deixa eu pegar meu caderno aqui de destaque, que
nós tivemos esse encontro, foi um encontro marcante para nós, em todos os sentidos da nossa vida. E a gente, dentro dos programas de rádio, foi programas selecionados, parece que foi selecionado para a hora, para o momento nosso, né? E deixa eu achar um aqui que nós possa meditar um pouquinho, né? Aqui eu quero destacar um programa de rádio que Deus fala através de sua palavra e seus agentes, seus profetas. Não há dois Espíritos Santos. Não importa a condição moral, o dinheiro, o que importa é se Deus fala com você. Nós demos uma pinceladinha num culto, acho que de uma quarta-feira, sobre isso, que fala que há milhões de pessoas que a Bíblia e o profeta não falam. Há milhões de pessoas que Deus não fala internamente. Porque o externo que Deus não fala, o externo mostra que Deus não fala internamente. Quer dizer, quando Deus fala internamente, o externo mostra. Deus falou com ele. Então, uma coisa muito importante que a gente ouviu nesse encontro é isso, né? Que Deus, quando Deus fala interiormente no seu coração, por fora você demonstra que você realmente Ele está falando com você. E a gente pode observar que Deus está falando conosco. Porque a nossa maneira de ser, o nosso agir, está condizendo com a palavra. Então, é um dos destaques. Entre muitos, né? Isso aqui me chamou muito a atenção um programa de rádio que nós ouvimos. Há centenas de grupos da mensagem. E não há dois Espíritos Santos. Mas eu estou aqui em vários grupos. Mas então tem um Espírito Santo para cada grupo. E só tem um Espírito Santo. E graças a Deus que nós cremos que Ele está aqui. Temos essa convicção, Ele está conosco. Vamos cantando o hino, Márcio? Vamos cantando o 189. Pastor, o senhor ajuda no violãozinho? 189, final dos tempos. Chegou o tempo de pensar nas coisas que estão lá no céu, deixando este mundo mal, controlado
Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Como foi nos dias de Noé, que em dilúvio tudo se acabou. Também nos dias de Sodoma, Deus com fogo tudo devorou. Mas contudo não houve agonia como neste dia que veio o Senhor. Mas contudo não houve agonia como neste dia que veio o Senhor. Buscai as bênçãos do Senhor, confiai em nosso Salvador. Os sinais estão se declarando que vai se passando, que Jesus falou. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Venha Cristo que Ele te reveste como dom celeste, o Consolador. Amém. Graças a Deus. Irmãos, tem mais alguém que queira dar um destaque, que lembrou? Mais algum testemunho? Não? Então vamos para os nossos slides, a nossa mensagem. Nós vamos voltar um pouquinho, que faltou uns vídeos. Vamos passar bem rapidinho, mas explicando ali, mostrando. Aquela televisão fica melhor para enxergar, né? Eu vou ler aqui. Vocês já viram esse slide da última vez? Não? Esse não, né? Então vamos lá. Ali está 2 homens conversando. Ei, o rapaz mais novo, né? Vamos botar assim para ficar mais fácil. Ei, então quer dizer que você finalmente se batizou e se tornou um cristão? A pergunta que ele fez, né? Sim, faz quase 1 ano que me tornei um cristão verdadeiro. O rapaz, então me diz uma coisa, como é que você ainda vive na 3 pontinhos? Vocês entendem? Vivem na... O que é viver nas coisas erradas, no que não deve? O que deve ser um cristão? Quem sabe me dizer o que deve ser um cristão, hein? Irmãos, o que é ser um cristão? O que vocês fazem para ser um cristão a cada dia? Alguém? Ser um cristão é abrir tuas vontades. Abrir tuas vontades. Ser igual a Cristo. Ser cada dia mais parecido. Ouvir a mensagem, colocar no coração. Seguir o caminho de Jesus, né? Então, ele botou a mão na boca do rapaz e falou: eu quero ser um cristão, mas eles não precisam saber disso. Então, olha como a gente tem que cuidar e zelar por ser um cristão, né? Não ser um cristão por simplesmente eu sou um cristão, só porque eu estou indo na igreja, porque eu tenho alguma coisa lá na igreja que eu sou um cristão. Não, mas mostrar para o mundo ao ponto de um dentista chegar para mim e perguntar: você é cristão? Eu perguntei para ele: sou. Ele bem assim: mas que igreja? Tabernáculo da Fé. Aí, tá, mas por que você pergunta isso? Não, eu pergunto isso porque é diferente. Tem uma coisinha que é diferente. Ele sabe explicar? Não sabe.
mas você é um cristão, é porque é diferente, dá para ver, a gente vê, ele falou assim para mim. Aí eu perguntei para ele é da congregação cristã, né? Que tem os mesmos costumes, quase igual à igreja do Tabernáculo da Fé, né? Mas só segurando um pouquinho. Sim. Agora levando para a mensagem o sinal. Será que aquela pessoa ele consegue expor o sinal assim, para todo mundo ver no umbral? O sinal tem que ser exposto. Né? Isso, coloque, isso tu coloca em cada vida de você, que nem eu estou colocando na minha vida. Não quero que vocês entendam que eu quero que mas coloque na sua vida. Eu estou colocando na minha vida. Será que eu fazendo isso eu consigo expor o sinal? Não quero. Pastor, consigo expor o sinal desse jeito? Fazendo as coisas erradas e... Essa experiência que eu tive muitas vezes. E uma foi nessa semana passada. Nós fomos para Lajeado, eu e o patrão e mais outros funcionários, né? E a gente parou numa certa empresa lá para aguardar. Ela ia pegar um negócio, uma encomenda. E eu fiquei sentada do lado dela, né? Aguardando e estava quieta ali. Depois chegou uma funcionária da empresa e veio diretamente a mim. Tipo assim, eu não sou nada. Eu sou uma funcionária. Veio diretamente, o que a senhora precisa? Né? Tipo, eu não sei, pela postura, né? Alguma coisa assim, mas eu estava quieta, só com a cabeça baixa até, né? E ela, o que precisa? É ela que é a dona, ela que é, né? Tipo, depois eu até perguntei, né, o porquê que ela se dirigiu a mim e ela disse, não, é que tu tinha uma coisa diferente, eu não sei, né? Tipo, a tua postura, a tua maneira que tu tava, né, com o vestido longo, tudo certo. Tu é cristã? Tu não é cristã? Eu disse, sou cristã. Ah, de onde tu é? Eu sou do Tabernáculo da Fé, de Passo Fundo. Daí, tipo, depois até a minha patroa perguntou, né? Eu também sou, você não demonstrou, né? A pessoa nem perguntou se ela era de algum lugar, de alguma congregação. Mas, tipo assim, eu sempre dava explicações assim, para os meus colegas de trabalho, que elas sempre tinham essa... Tu é diferente, que é diferente. Eu disse, sim, eu sou diferente, não sou daqui, mas eu sou diferente. E às vezes elas me questionavam o porquê que às vezes a minha patroa dizia que ia impor algumas coisas para elas, né? E eu, da minha maneira, como eu era, sem falar nada, elas recorriam a mim, tanto para oração, para tudo mais. Muitas vezes eu falava para o meu pai, a fulana pediu, está lá no hospital, pediu para nós pôr em oração, que ela dizia que a forma como a gente colocava era verdadeira, que Deus ouvia. E se ela pedisse para outra pessoa, ela sabia que não ia ter resultado, né? Mas, tipo assim, ela sentia que sempre comigo ou com a minha família dava certo, né? Então, ela disse, não, se um dia eu for cristã, eu sei onde é que eu vou ir, que ele, né? Eu disse assim, então já está na hora de tu ir, né? Porque o tempo está passando. E tem mais alguém que já teve essa experiência no dia a dia? Alguém chegar e falar para você, perguntar se é cristã? Teve mais alguém? Levanta a mão aí. Teve uma Bruna? Mais alguém? Não? Dos irmãos, teve alguém? Lá, Moerguinho. Falar, Moergo, como é que foi a experiência? Eu tinha vindo, nossa, estava passando aqui. Eu vinha vindo de casa e vinha me dirigindo aí para a igreja. Daí estava passando na frente de uma fábrica que mexe com coisas lá, montagem, aluminho, não sei o que, isso faz tudo lá. Aí eu tinha passando na frente, assim, do portão de entrada deles, e ainda mais adentro, eu escutei quando um que estava lá na porta falou para o outro lá, "Mas olha, está vendo aquele bobo ali, ó? E está indo para a igreja. Ele está indo para a igreja, olha esse bobo aí. Está indo para a igreja." Eu disse, mas graças a Deus que eu sou um bobo. Como é? Deus é bom, né, pastor?
é chamado de bobo, tá faceiro. O outro tem problema, tá faceiro, e não tem problema. Amém. Falar alguma coisa, pastor? Amém. Então vamos agora com o pastor Joaquim. Próximo slide. E o que deve acompanhar isso? É uma limpeza, é o sinal. O sinal é, sem dúvida alguma, um resultado de que a amnésia desapareceu. É um sinal evidente. Por isso que o irmão Brana prega, ensina, na mensagem do sinal, parágrafo 129. Logo que temos aplicado o sinal em casa, que devemos fazer? Deita fora toda a sujeira que se encontra em casa, todas as saias curtas, calças esportes, né? Bermudas, essas coisas assim, cortar cabelos, essas coisas, né? Os shorts, os baralhos, os cigarros, a televisão, etc. Bote tudo isso para a rua. Isso é se vai aplicar o sinal. Faça essa limpeza. Não podemos tolerar tais coisas. Não, senhor. Tire tudo isso para fora. Os bailes e festas, e música mundana, e jornais mundanos, e tudo demais que for do mundo, dê-lhe um pontapé. Fica parecendo um legalismo, uma ordem. Mas quando acontece realmente da pessoa chorar, e não chorar apenas por emoção, no momento da pregação, mas por uma experiência de conversão, ela toma por si mesma a atitude de fazer uma limpeza na sua casa, na sua vida. Vejamos o exemplo desse garoto que acaba de chorar, lembrando-se do filho pródigo. Começou a limpeza. Nem o pai, nem a mãe forçaram. A mãe está assistindo lá da janela. As revistas estão indo para o fogo. E o que deve acompanhar ele? É um videozinho bem curto, mas diz muito, né? Agora coloca você no lugar. Você fez essa limpeza e você passou. Eu vou me colocar da irmã Sebastiana até aqui na igreja. Dali até aqui. Tem quantos fazendo festa? E se divertindo, bebendo. Tudo está normal. A gente, com os problemas que a gente tem, passa por aquilo ali de cabecinha baixa, e lá vai um bobo, um prisioneiro de Cristo, né, meu querido? Então, que a gente possa ter cada vez mais do sangue de Jesus sobre nós e expor cada dia mais o sinal, ao ponto de as pessoas enxergarem em olhos nus, não precisar de mais nada, simplesmente, nossa, que diferença de crente, não é igual aos outros. Eles perguntam assim: você é crente? Eu também sou, mas lá na minha igreja pode tudo. Na minha não é que não pode, mas eu sou um prisioneiro de Cristo, eu sou igual a Ele. Como é que Ele era? Eu quero ser igual a Ele. Se não for daqui, do outro lado Ele me transforma. Amém? Tem alguém que queira comentar ou falar a respeito sobre isso? Pastor? Não? Vamos ao próximo slide. Mais um destaque do pastor Jonas do dia 29/8. A morte espiritual é a separação eterna de Deus. A morte natural não é separação eterna de Deus. Amém.
Próximo slide. E agora? Seguindo ao mesmo rumo, né? Mesma linha. Você, eu, Wesley, será que eu estou me vendo? Será que eu estou vendo Jesus quando eu olho no espelho? Monquia. Enquanto se olha lá, Monquia. Estamos tentando, né, Monquia? Eu, por mim mesmo, eu digo, eu estou tentando. O máximo que eu consigo. Amém? Você está tentando? Amém? Amém. Próximo slide. Lê para nós, Monquia. Veja, muitas pessoas querem ser cristãs e elas gostam de fazê-lo secretamente, de modo que ninguém saiba que são cristãs. Ou as pessoas com quem andam, algumas pensam, bem, agora veja, eu quero ser cristão, mas eu não quero que o fulano de tal saiba disso, está vendo? Bem, agora veja você, isto não é cristianismo. O cristianismo tem de mostrar o seu sinal. Veja, publicamente, na vida pública, no escritório, na rua, quando se apresentam os problemas. Qualquer coisa na igreja, em todas as partes, o sangue é o sinal, e o sinal deve ser aplicado, veja ou não. O pacto nem mesmo é efetivo. Amém. Irmãos, eu espero que vocês entendam que não é eu falando para vocês uma saia curta, uma coisa errada, por mais o que seja de errado, mas isso que nós estamos vendo é nós se aperfeiçoando para o rápido, nós ter mais de Deus em nós para nós se preparar para o rápido. Não é simplesmente, porque meu corpo é assim e vou deixar assim. Não, mas isso é uma preparação de rápido. Porque quando tu fica mais enamorado, você está namorando com uma pessoa. Quanto mais enamorado com aquela pessoa, mais parecido você fica. Tem até o ditado popular das pessoas ver o casalzinho. Nossa, esse casal combina muito. Eles são muito parecidos. Mas não. Quanto mais enamorado a pessoa, mais próxima um do outro, mais parecido vai ficando. E quanto mais parecido com Jesus nós formos ficando, o que acontece? Vocês já pensaram? Quanto mais parecido com Jesus é mais fé, as lutas com o inimigo vai ser nada, ele simplesmente vai dizer, se afasta de mim. Olha o que Jesus passou por 33 anos, né? Então, quanto mais a gente tem que buscar ser mais parecido de Jesus Cristo para quando chegar na hora nós ter fé e subir. Ter o sangue para mostrar, né? Voltando aí ao espelho, né? O espelho, você poder ver Cristo, né? O espelho de Deus é a palavra. Quando você pode olhar para a palavra, você vê que você na palavra, você refletindo a palavra. Esse é um verdadeiro espelho de Deus, é a palavra, a mensagem, né? E aquilo que o irmão estava falando no Wesley, no Kia, sobre aplicar o sinal publicamente, não fazer escondido, aplicar publicamente. Mas uma das coisas que é interessante, que o irmão falou ali, o Wesley falando sobre, não que eu fale, mas você por si próprio. Na verdade, o que nós precisamos é do Espírito Santo. Porque quando o Espírito Santo é aplicado em nós, as saias curtas, vai sair o desejo disso. Os irmãos vão compreender isso, sai da gente, sai da irmã, sai do irmão também, todas as coisas que não combinam com a palavra, automaticamente você coloca aquilo ali, você mesmo, por si mesmo,
Não é que o esposo vai dizer, ou a esposa, ou a mãe vai dizer. Na verdade, tem que ter uma verdadeira mãe para dizer também. E na verdade, o Espírito Santo está na mãe, está na irmã mais anciã, que vai dizer: ó, irmão, está errado assim. Isso é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem tantas formas de falar. Ele fala através da Bíblia, mas às vezes ele tem que usar alguém para falar e dizer: está errado desse jeito. Mas você, quando recebe realmente o Espírito Santo, que é o sinal, então é automático isso. Você coloca aquilo ali, você já não se sente bem. Meu Deus, eu não estou bem. Aquilo te condena. Então, quando aquilo não te condena, então, irmão, é um perigo muito grande. É que você não recebeu ainda o Espírito Santo. Então é hora de buscar. Na verdade, isso é muito importante, essa colocação que o irmão falou, assim, não é que vocês, é algo automático, entende? Não é colocar uma lã, injetar ou cobrir com um cordeiro, um lobo com um cordeiro, com pelo de ovelha. Tem que ser ovelha. Então, quando é ovelha, nasce a lã por si próprio. É a natureza, é a mudança de natureza. É natural, é coisa assim. Irmão, até o que nós falamos, aqui entra tanta coisa, irmãos, que até com uma palavra que você fala, que não agrada o Espírito Santo, aquilo te condena. Não condena, gente? Muitas vezes você fala uma coisa, mas eu falei besteira. Eu falei coisa que não devia falar, e você já fica, o teu coração fica doendo. E você tem que voltar. Irmão, uma vez eu falei uma coisa para o irmão, uma coisa tão... A gente ouve as pessoas falar, e você, porque aquilo que nós ouvimos de manhã, muitas vezes nós pegamos espíritos. Eu via uma pessoa sem falar, sempre cumprimentar você: e aí, índio velho? Sabe? Uma expressão do mundo lá fora, né? Chegava e dizia assim para as pessoas assim: e aí, índio velho, como é que você está? E o irmão me ligou para mim e perguntou: ei, pastor, e aí, índio velho? Aquilo, sabe, foi que nem uma coisa no meu coração assim, ó, lá dentro. Eu disse: eu tenho que consertar isso. Eu tive que conversar com o irmão, pedir perdão para o irmão. Chamei o irmão de índio velho. Você sabe o que significa isso? Isso mostra que Deus trabalha com a gente. Então, às vezes a gente ouve as pessoas falar e a gente pronuncia aquilo. Por isso que o Espírito Santo é a coisa essencial na nossa vida. A aplicação do sinal na nossa vida, aquilo é automático. Você recebe aquilo, você falou uma coisa, você disse alguma coisa, você agiu de uma forma errada, aquilo já te condena. E você tem que voltar lá e consertar. Então, isso, você tem um espelho, que é aquilo ali. Você olha lá, mas aqui está, não sou eu aqui, não. Ninguém precisou dizer para fazer isso. E não precisou ninguém dizer para mim, pastor, o senhor, o gaúcho, pastor, o senhor falou isso, está errado. Não, dentro do meu coração doeu. O espírito que Davi tinha era esse. Quando ele foi lá e encontrou Saul, que estava perseguindo ele, mesmo sendo inimigo, né? Mesmo sendo inimigo. Nós não podemos agir um verdadeiro cristão, mas nem assim um inimigo, quanto mais com os irmãos. Né? Davi, lá, sendo um homem que, segundo o coração de Deus, cortou um pedacinho da orla do vestido de Saul, o coração dele doeu. E dói o coração, sim. Quando a gente age de uma forma, você não consegue dormir, você não consegue tomar a ceia, você não consegue fazer as coisas sem primeiro consertar. É o Espírito Santo que faz isso, é um sinal.
Muito boa essa mensagem, a maneira que está sendo conduzida. Isso aqui é mais do que uma escola para nós. Amém. Bem explicadinho. Então, o Espírito Santo. Agora vamos entender o porquê do próximo slide. Eu quero que alguém me fale o que enxerga ali. Próximo slide, amor. Quem está vendo daí, ó? Sabe me dizer lá o que acontece lá? De um lado uma coisa e do outro lado outra. Pode falar em voz alta. Quem pode me dizer aí? Um dos irmãos. Qualquer um. Vou chamar pelo nome. Vida. Morte e vida. Isso pode ser uma coisa, mas é outra coisa espiritual que é ligada aos dois ali. Mas Bruna, o que tu tá vendo ali? De um lado? Eu vejo alguém ajoelhado aos pés de Jesus. Tá no Calvário. E do outro lado? É o nascimento. E o que tem a ver as duas coisas? Quando Jesus foi para o Calvário e quando uma criança está para nascer? O Espírito da vida entra na criança. Né? O Espírito da vida, mas antes do Espírito da vida aparece água. Quando Jesus foi para o Calvário, saiu lágrimas. E quando uma criança nasce, sai água primeiro, antes de sangue. E depois o sangue, e a criança também sai o sangue, e daí depois sai o Espírito, que é o Espírito que, de um lado, um Espírito de vida que veio para a criança, e do outro lado o Espírito que saiu de Jesus para abençoar todos nós e estar com todos nós separado em cada um, né? Próximo slide. Então ali, água, sangue e vida. E o que significa cada coisa daquela água, sangue e vida? Próximo slide. Volta um pouquinho, TT. Isso. Água, justificação, sangue, santificação e vida, batismo do Espírito Santo. Amém? Então, o que o pastor falou ali arremata tudo isso aí, entende? Que quando saiu a água lá, nasceu, você nasceu sobre as águas, foi batizado. E depois, quando você recebe o Espírito Santo, é isso que o pastor falou para nós. O que acontece? Acontece mudança, acontece cada vez você se olhar no espelho e apresentar mais a Jesus Cristo do que a você mesmo. Apresentar às pessoas, você é cristão? Ele nem perguntou o teu nome, ou você é cristão? Entende? Então eles estão vendo o Cristo. E isso que nós temos que lutar todos os dias para isso acontecer. É o lírio que saiu lá do lodo, né, irmão? Saiu, tá acima do lodo. E o pastor pregando, né? É um lodo. O lodo tem de tudo quanto é coisa. Tem aquelas ramas. Tem aquelas árvorezinhas que dá em cima d'água. Eu me esqueci o nome. Larvas, raízes. E ele vai ter que ir caminhando até ele aparecer. Vamos, Bruno. Eu quero falar um pouco assim, quando eu pedi o batismo, nosso pastor era o pastor Lázaro. E eu pedi o batismo e ele vinha uma vez por mês, que era conforme tinha a ceia, né? E quando eu pedi o batismo, ele falou assim, ó, na próxima ceia eu vou te batizar. Só que assim, quando eu pedi o batismo, não foi assim, no dia seguinte eu já comecei a usar saia, coisa. Eu disse assim, no dia que eu me batizar, eu vou mudar, digamos assim, né? Então, e eu trabalhava no consultório médico, né? Tinha 5 médicos que eu trabalhava e tinha a mãe do doutor que sempre ficava ali junto e tal, né? Ajudando, enfim, ali junto. E eu digo assim, simplesmente assim, ó, quando tu recebe, tu vai para baixo da água, tu volta, foi assim, na sexta-feira eu fui trabalhar, normal, tipo, com maquiagem, de calça, tal, domingo fui batizada, na segunda eu fui trabalhar, ela falou, nossa, como tu tá diferente hoje.
Tipo assim, não foi, é o que a gente fala quando tu recebe, não foi assim uma coisa assim, ela foi percebendo aos poucos. Não, foi, na sexta eu estava num dia, no segundo eu era outra pessoa, entendeu? E foi assim, tanto que depois até eu passei assim, uns momentos bem difíceis, porque ela notou no primeiro dia, hoje tu tá de saia, nossa, como tá diferente, né? Notou. No outro dia ela veio de novo, nossa, hoje tu tá de saia de novo, o que tá acontecendo? Aí no outro dia, meu Deus, olha, eu trouxe a maquiagem aqui, tu é secretária, tu tem que receber os pacientes aqui, tu tem que estar bem apresentável. Daí eu falei pra ela assim, mas o que eu tenho alguma norma, alguma coisa que diga, eu tô bem apresentável, só porque eu não tô com uma maquiagem, eu não tô bem apresentável? Eu tô atendendo os pacientes, eu comecei, ela disse assim, até o atendimento mudou, sabe? Parece que assim, ó, de tu ser mais humana, de tu ter mais sentimento ainda, tudo mudou, sabe? E eu lembro que eu comentei com o que eu disse, não sei se eu não vou ser demitida, porque a mulher assim pegou no meu pé de um jeito que não me deixava, sabe, qualquer coisinha. E foi bem ao contrário, deu uns 15 dias, o meu chefe me chamou para me dar aumento no salário, sabe? E daí eu falei assim, digo, se tu continuar firme, tu vai, Deus abençoa, né? Mas assim, para falar que não foi assim, quando tu decide, quando eu me batizei, assim, foi uma mudança que assim, não foi do dia para a noite e assim, perceberam só no jeito, assim, não foi nem na roupa, foi no jeito diferente que eu apareci, tipo, na segunda-feira diferente, todo mundo. Até a minha irmã também falou dela, disse, tu vai agora andar só de saia, tu vai andar com a uma jegue. Ela falou bem assim, sabe? E daí eu tava olhando pra ela e ela falou, tu não vai me falar nada? Eu só virei as costas e não falei nada, sabe? Não tive resposta pra ela. No outro dia ela foi lá, me pediu desculpa, ela disse, não vou mais te falar nada. Daí eu disse assim, não precisou eu falar nada pra ela. Por que eu ia bater boca? Então, no momento assim que eu não falei nada pra ela, que ela viu que eu tava diferente. Daí ela foi pedir desculpa também pra mim no outro dia. Então é muito... Silêncio fala tudo. É verdade. Amém. É uma conversão. É uma conversão. É uma conversão. Lembrando de se converter significa você estar indo num rumo e você está ao contrário. Tu está andando em outra direção. Então tu pegou outro rumo. Não é mais aquele rumo que você tinha. Então isso se chama conversão. Amém. Mais para frente nós vamos falar sobre isso. O Mombrana falar nessa mensagem sobre a conversão. E é o que nós estamos falando, Mombrana. Primeiro sai a água, tu batizou. Depois sai sangue, lava e te purifica. Sangue é a purificação. É a purificação. E depois o Espírito Santo que você brilha sem saber o porquê, muda o teu jeito de ser, né? Próximo slide. E nós já estamos quase encerrando. Justificação, santificação e batismo do Espírito Santo. Então são os degraus que nós temos que subir, que é um de cada vez. Não dá para pular do primeiro para o último lá. Quem tem as pernas compridas aí, Moquia, dá um pulão, vai lá, não vai, né? Quem tem um Miltinho, dá um pulo lá, vai, não vai. Tem que ser uma coisa de cada vez. E no seu tempo, no tempo de Deus. Amém? Vamos ao próximo slide. Só uma explicação rápida. Justificação, tomada de decisão. Um objetivo. Vou seguir aquele caminho. O caminho que o nosso pastor seguiu. Ele tinha um objetivo, seguir este caminho. Santificação, deixar de fazer coisas ruins que antes fazia. Uma limpeza. O que o pastor Vanderlei falou, né? E batismo do Espírito Santo. Deus te recebe e te santifica. Para Ele você recebe o Espírito Santo selado. E depois de selado uma carta, só é aberta no destino dela, né, pastor? É só do outro lado, então. Ok, contigo. Próximo slide.
Agora notem isso: justificação, santificação, o batismo do Espírito Santo. Agora olhem aqui. Aqui está, deixe-me ilustrar. Agora estou aqui embaixo, sou um pecador, estou andando nesta direção. De repente, depois de um tempo, algo fala comigo, e nada pode me fazer virar, a não ser Deus. Está certo? Estou virado nesta direção. Agora, quando me viro, essa é a minha justificação. Está certo? Agora, o retrato é o meu objetivo em vir. Veja, o retrato de Cristo. O objetivo, né? Como o Gant está falando. Agora, quero chegar onde possa me sentir bem perto dele. Vejam, estou justificado. Agora, chego a este estágio aqui em que posso falar com ele, pois ainda tenho vergonha de mim mesmo. Ainda fumava, ainda mentia, fazia coisas às escondidas que não deveria. E o tempo todo tendo meus altos e baixos, mas quero que ele me limpe de todas estas coisas, para que eu possa de fato chegar até ele e falar com ele. Estão vendo? Muito bem, aqui está. É o estágio de santificação. Agora, o que é isso? O que isso fez? Endireitou-me. Estão vendo? Agora prossigo para o Espírito Santo. Entendem? E quando chego aqui, estou no Espírito Santo por um batismo. Está certo? O que o Espírito Santo faz? Ele me dá poder. Poder para ser pregador, poder para ser cantor, poder para falar em línguas, poder para interpretar línguas. Estou cheio de poder, pois o Espírito Santo é o poder de Deus. E foi o poder de Deus que me transformou. Foi o poder de Deus que me santificou. Agora é o poder de Deus que me encheu. Amém. Graças a Deus. Irmãos, não cheguemos aonde queríamos estar, mas estamos a caminho. Amém? Pastor, o senhor encerra para nós. Vamos uma palavrinha e faz o final. Amém. Graças a Deus por mais esse companheirismo que Deus tem nos dado, que tem sido de uma grande valia, né, para nós. E falando sobre justificação, santificação, é algo muito glorioso meditar sobre isso. E o irmão Brana fala em uma de suas mensagens nas 3 etapas da graça. Isso aí fala sobre as 3 etapas da graça. Então, justificação é quando Deus nos tem tirado lá do mundo, né? A santificação é uma limpeza. Então, o irmão Brana até dá o exemplo daquele copo, né? Que estava lá jogado no lixo. E ele foi trazido, ele foi justificado, foi trazido, né? Mas ele tem que ser feita uma limpeza para ele tomar água nele. Ele não tomar água num copo sujo de forma alguma, né? Ele tem que ser limpo. E depois de limpo, então, ele tem que ser cheio do Espírito Santo para serviço, né? Tem que ser limpo para depois ser cheio. O Espírito Santo não vai vir num vaso sujo. Ele não pode. Deus não entra. O Espírito Santo não entra num vaso sujo. Por isso que tem esse processo da santificação. E a própria Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Então que Deus nos ajude, né? É processo, às vezes é isso que Deus está trabalhando, é degrau. Às vezes você pensa, mas eu não sou eleito. Irmão, se você está no processo de ser o eleito, Deus vai te levar lá. Amém? É de degrau em degrau. Pelo menos se você já está justificado, se você não tem o Espírito Santo, mas você está lutando para Deus te santificar, Ele vai te santificar. E quando Ele te santificar, Ele também vai te encher do Espírito Santo. O mesmo Deus que te tirou lá do lodo, é o mesmo Deus que está te limpando, e é o mesmo Deus que vai morar dentro de você. É uma casa que Ele está fazendo para Ele habitar.
Você pensa assim, Deus habita na igreja. Mas a igreja é você. E cada um de nós. Nosso coração é um templo onde Deus habita, né? Então, vamos cantar esse hino. E depois nós vamos... 118. 118. E assim daí nós vamos já aguardar a nossa Santa Ceia. Aqui está a Ré maior. Para ser um cristão fiel e verdadeiro, é preciso ter a natureza do Cordeiro, ser manso e humilde de coração, ter dentro de si as brilhantes. E estas coisas são fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor, fraternidade. Temperança e conhecimento, paciência, piedade, amor, fraternidade. Os que veio para revelar os mistérios de Deus, que o anjo mandou cancelar. O irmão Branda é o Elias que veio para nos corrigir e tornar-nos igual a Cristo. Ele tem essas coisas em si: fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor, fraternidade. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor, fraternidade. Estas são as 7 naturezas do Cordeiro, que por nós expirou no madeiro. Este Cordeiro é Cristo, meu Salvador e Rei. É Ele quem nos ensina todas estas coisas ser. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor, fraternidade. Fé, virtude, temperança e conhecimento, paciência, piedade e amor, fraternidade. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse companheirismo que Deus tem nos dado nesta tarde. Nós agradecemos a Deus e a todos os irmãos
E também nós vamos levantar nossa mão nesse instante em favor do irmão Otacílio, que também é um dos componentes dessa mesa, que tem ajudado vocês também e está viajando. E vamos interceder por ele para que Deus cuide dele, da irmã Valmira, que Deus possa dar saúde para eles, para poder estar conosco e participar desses companheiros que nós temos. Eu estou muito feliz com o trabalho que está sendo feito e oro todos os dias para que Deus ajude vocês a desenvolver esse trabalho cada vez melhor, que isso é o que nos ajuda, né? A nós aprender e conhecer um pouquinho mais a mensagem do irmão Branco. Que você vê que não é só ler a mensagem, mas tem uma essência atrás disso, é as entrelinhas, né, que nós conseguimos enxergar vendo essas coisas. Então, Deus nos abençoe, cumprimente um ao outro, e aqui, daqui uns minutinhos, meia hora, nós estaremos de volta já em ambiente de ceia. Deus abençoe.